O tema a qual o Espírito Santo tem colocado no meu coração nesta noite é o sofrimento da cruz que nos leva ao céu. Quem está aqui? Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes que aqui estão. Quando nós vamos analisar a vida de Jesus, basicamente nós temos que entender que ele era um exímio pregador. E nessas palavras a qual Jesus pregava, existia dois tipos de mensagens que eram anunciadas por ele. Quantos tipos de mensagem? Dois tipos de mensagem. O primeiro tipo de mensagem é a mensagem que nós chamamos de convite. Convite era a mensagem também pregada por Jesus. Exemplo: Jesus, certa feita, olhou para os seus discípulos, que ainda não eram discípulos, e disse as seguintes palavras: venham até a mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, isso não era uma vontade de Jesus, era algo que estava na vontade dos discípulos, porque Jesus quer que todo mundo seja seu seguidor, mas o convite para ser seu discípulo precisa de você aceitar esse convite. O segundo tipo de convite que nós vemos na mensagem de Jesus é aquele que ele diz assim: vinde todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso não é independente da vontade de Jesus. Ou seja, se você quer encontrar descanso, é você que decide se você quer descansar ou se você quer viver aflito. Então, o primeiro tipo de mensagem pregada por Jesus é o convite. É quando Jesus te anuncia algo e você decide se você quer ou se você não quer. Quer outro exemplo? É quando o pregador está aqui nesta noite dizendo para você: aceite a Jesus, e você decide se você quer aceitar ou se você não quer aceitar. É um convite que vem da parte de Deus. Esse é o primeiro tipo de mensagem pregada por Jesus. Quem está aqui, levanta a mão e dá glória. O segundo tipo de mensagem pregada por Jesus, nós chamamos de imposição. Repita comigo: imposição. Imposição. Imposição é independente da vontade dos discípulos, é independente da minha e da sua vontade. Eu explico para você. Certa feita Jesus pregou Marcos capítulo 16, versículo 15, dizendo assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que estava sendo pregado naquele instante era uma imposição. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: você deve pregar o evangelho, você deve anunciar o evangelho. O evangelho é uma obrigação de todo crente que está na igreja. É uma imposição, não é um convite. Então a primeira coisa que eu vim pregar para você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que o evangelho de Jesus é uma imposição, não somente para o pregador, mas para mim, para os pastores e presbíteros que aqui estão, e para você que está aí sentado. Você tem que ir, você tem que pregar, você tem que explanar o evangelho. Isso é uma imposição de Jesus aos seus discípulos. Outro tipo de imposição que ele diz que
para que a mensagem entre no seu coração, é necessário que você creia. Não tem como a mensagem de Cristo entrar no seu coração se você não crer. Então, tanto como pregar o Evangelho, tanto como viver as verdades do Evangelho sobre a sua vida, é necessário que não seja um convite, mas é necessário que é uma imposição sobre a tua vida. Quem está aqui nessa noite? Então isso é colocado a nós. Primeiro, o convite. Segundo, a imposição. A imposição foi dada a mim. A imposição foi dada a você. Outros tipos de imposição são dados na Bíblia Sagrada, como confessar que Jesus é o Cristo. Quem nessa noite confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós temos também outro tipo de imposição, que é uma das imposições mais famosas na Bíblia Sagrada, que está em Lucas capítulo de número 9, que diz assim: primeiro, você deve renunciar a si mesmo. Segundo, você deve carregar a sua cruz. E terceiro, você deve seguir a Jesus. Isso é um convite, mas quem aceitar esse convite precisa saber que também é uma imposição. Uma imposição do que, pregador? Quer morar no céu? Renuncia a si mesmo. Quer morar no céu? Carregue a sua cruz. Quer morar no céu? Segue a Jesus. E uma coisa eu digo para vocês, Fernando Prestes, o céu te espera. Mas olha aqui, eu preciso, antes de chegar na mensagem, pregar para vocês a respeito do contexto. Qual é o contexto de Lucas capítulo 9? E isso é uma referência para todos os missionários, homens de Deus e mulheres de Deus que aqui estão. Primeiro, Jesus no capítulo de número 9 começa uma exposição. Ele chama os seus discípulos e dá uma ordem, uma palavra de imposição. Repita comigo: imposição. Imposição. Qual é a imposição? Vocês vão sair por aí, vocês vão anunciar o Evangelho, e vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E eles serão curados. E por que você não está fazendo isso? E por que nós não estamos fazendo isso? Se nós estamos num culto missionário, nós temos que ter a ciência que Jesus te chamou e te impôs uma autoridade. Qual é essa? Ande, meu filho, por Fernando Prestes, pregando a palavra da cruz. Mas quando tiver alguém enfermo, saiba de uma coisa: coloque as mãos nele, e sabe qual é o resultado, obreiros? Eles serão curados. Alô, alô, Fernando Prestes, eu vim pregar uma palavra de Deus para o teu coração. Vai às ruas da cidade pregando a mensagem da cruz, e ao pregar a mensagem da cruz, tem enfermo, Jesus cura, tem alguém endemoniado, Jesus liberta. Mas não deixe de pregar estas coisas, porque é isto que Jesus impôs a você. Jesus impôs isso aos ministros do Evangelho, e eles foram. E quando eles voltam, a palavra de Jesus se cumpriu, sim ou não? Sim. Se cumpriu, sim ou não? Sim. E eu quero profetizar uma coisa: levanta a tua mão só quem crê. Jesus vai te dar mais autoridade para você entrar nos domínios de Satanás nesta cidade, para vencer a morte, aqueles que estão na morte carnal, na morte espiritual.
O que nós precisamos entender aqui é que nós não podemos ser somente telespectadores, mas nós temos que ser agentes do poder de Deus. Para quanta gente você está orando? Para quanta gente você está pregando? Para quanta gente você está colocando um abraço à disposição? Jesus está te cobrando nesta noite e está me cobrando, porque Ele deu poder e autoridade para a sua igreja, para vencer Satanás em Fernando Prestes, em Cândido Rodrigues, ou em qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, porque Deus é conosco. Agora a segunda parte do contexto do capítulo 9 vai informar a seguinte coisa: há um homem por nome de Herodes. Qual é o nome do homem? Qual é o nome do homem? Ele é poderoso, mas há alguém mais poderoso do que ele pisando no mesmo ambiente que ele. Quem é este homem? Jesus. Só que Jesus, quem olha para ele, tem vários tipos de percepção. E o que chega no ouvido de Herodes ele pode ser um profeta, ele também pode ser um profeta que tem ressuscitado, mas nós não sabemos muito quem ele é. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Herodes passou a buscar quem era Jesus. Deixa eu pregar algo para você nesta noite. Tem gente lá fora da mais alta autoridade que quer conhecer quem é esse Jesus que está na tua vida. Tem gente da mais alta autoridade, da mais alta patente, que quer conhecer quem foi que mudou a tua vida. E quando alguém te perguntar, diga: é Jesus de Nazaré. Glória. Depois nós temos aqui que falaram a respeito de Jesus, sim ou não? Falaram para Herodes a respeito de Jesus, sim ou não? Sim. Mas tem uma coisa: disseram que ele era profeta, disseram que ele poderia ser uma reencarnação do profeta Elias ou do próprio profeta João Batista. Só que tem uma coisa: alguém que falou a respeito de Jesus para Herodes estava certo? Não. Por quê? Porque Jesus não é simplesmente um profeta. Porque Jesus não é simplesmente um profeta que andou na terra. Sabe quem é Jesus? O Filho do Deus vivo. Não, eu vou repetir porque você estava desatento. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo aqui? Falaram para Herodes a respeito de Jesus, mas uma coisa eu vou dizer: o que falaram a respeito de Jesus não era verdade. Então fique tranquilo, o que falaram ao teu respeito não é verdade, porque não importa a opinião do homem, não importa a opinião das mulheres, mas o que importa é o que Deus sabe ao teu respeito. Tem alguém aqui que se magoou, tem aqui alguém que se entristeceu dizendo: me caluniaram, me difamaram, mas Deus está dizendo: não importa o que o povo fala de você, importa o que eu sei ao teu respeito. A terceira parte é quando Jesus fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Deixa eu até corrigir isso aqui. Não é quando Jesus fala, é quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes.
É quando ele pega 5 pães e quantos peixes? 2. E ele alimenta uma multidão. Mas sabe o que é interessante? É que quando ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele já não começa fazendo a multiplicação. A primeira coisa que ele faz é dar graças a... Eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: só pega quem quer. O pouco que você tem, quando você entrega para Jesus, misturado com a tua condição de dizer: Deus, graças eu te dou pelo que o Senhor me deu, é pouco, mas eu entrego para ti, vai abençoar muita gente que está ao seu redor. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o quanto você tem, o importante é, primeiro, se você entrega para Ele; segundo, se você dá graças a Deus por aquilo que Ele te deu. E sabe qual é o resultado? Multiplicação, 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 multiplicação. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Nenhuma semente dada aos missionários foi caída por terra, porque eu sou o Senhor que te recompensa. Nada do que você entregou para Deus fica no anonimato para Ele. Sabe o que Jesus dizia? Ore em secreto, mas eu te respondo publicamente. O que a mão direita, a esquerda não precisa saber, mas tem uma coisa: eu te honrarei publicamente. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Eu sou Deus que te honro publicamente, porque eu te vi no secreto. Oh glória! Quem está aqui entendendo a palavra, levanta a mão e glorifica. Agora, nós chegamos na mensagem, que é quando Jesus sai do meio da multidão e vai se reunir a sós com os seus discípulos. A Bíblia diz que eles estavam Tem amizade que te chama para jogar bola, tem amizade que te chama para passear, tem amizade que te chama para fazer tudo, mas não te chama para orar. Ai, onde candará nasceu. Conserve amizades que te chamam para orar. Conserve amizades que te chamam para chegar mais perto do mestre. Tem amizade que te chama para beber, para fumar, para jogar bola, para passear. Mas Deus está dizendo: vem para onde tem maná do céu, que é na igreja. Jesus chamou os seus discípulos para orar. E olha que interessante, acabou a oração, e quando termina a oração, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus faz 2 perguntas aos discípulos. A primeira pergunta é assim: quem diz a multidão que eu sou? No grego, a palavra que está sendo colocada aqui é que a maioria da multidão dizia que ele era João Batista, que João Batista tinha reencarnado. E eu quero dizer uma coisa: reencarnação não existe. Nós ressuscitaremos, não reencarnaremos. Uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é profeta. Muito bem. Jesus não estava tão preocupado pelo que a multidão dizia, porque a multidão está junto de Jesus,
mas muitas vezes não conhece a Jesus. Entenda uma coisa nesta noite: existem os que conhecem, mas existem os íntimos de Deus. Nessa noite, quem você é? Íntimo ou conhecido? Conhecido ou íntimo? Íntimo ou conhecido? Conhecido ou íntimo? Sabe o que eu quero pregar para você? Os conhecidos não sabem muito bem quem é Jesus, mas quando vão perguntar, Jesus na segunda pergunta diz assim: e agora? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro pulou e disse assim: tu és o Filho do Deus vivo. Deixa eu ver se as irmãs aqui entendeu. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Deixa eu ver se a mocidade entendeu. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Deixa eu ver se os hebreus na minha retaguarda entendeu. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Como isso interfere, pregador? Porque um profeta não te leva para o céu, mas Jesus sim. Jesus sim. Jesus sim. Jesus sim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. Um profeta não pode te levar para o céu, ele pode te indicar onde é o céu, mas só Jesus pode te levar para o céu. Aí vamos lá. Vamos lá. Quem está aqui dá glória a Deus. Jesus está no meio agora dos seus discípulos e a revelação é feita. Aí nós chegamos naquilo o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeiro, Jesus não queria que as pessoas crescem à força, porque os judeus queriam que o Messias viesse e os livrasse da mão dos romanos. Mas não foi Jesus que disse assim: se algum dos teus inimigos dizer para você, caminha comigo uma milha, Jesus disse assim: mata ele, sim ou não? Não. O que Jesus disse? Se algum dos teus inimigos, ele faz referência aos romanos, se algum dos teus inimigos falar para você, caminhe comigo uma milha, você diz: não, uma milha não, eu vou caminhar 2. Então eles esperavam que o Messias trabalhasse de um jeito, fosse daquele jeito, mas Jesus veio de outro jeito. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Você acha que Jesus vai trabalhar do jeito que você quer, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Ele é o Deus que faz surpresa. Vou provar na Bíblia. O cego em João 9 estava lá tranquilo. Jesus foi lá, sem ele saber quem falava com ele, pegou, fez o lodo, passou nos olhos dele, e o cego passou a enxergar. Ele esperava? Não. Mas Jesus fez, sim ou não? Sim. Vou dar outro exemplo. Pedro e João estavam juntos na oração, na hora nona, 3 horas da tarde, saíram do templo. Um homem olhou para eles assim, que estava lá, um coxo, e falou assim, provavelmente queria pedir esmolas. Eles olharam e disseram assim: deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe o que ele tinha, igreja? Ele tinha Jesus Cristo. E ele disse assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o coxo andou, o coxo andou, o coxo andou.
diz: eles estão pensando que o Messias vai livrar ele dos romanos. Digo uma coisa para vocês: não vai livrar. Sabe o que vai acontecer? O Messias, que sou eu que falo com vocês agora, discípulos, vou padecer muito, vou sofrer muito, vou ser injustiçado, vão cuspir na minha cara, vão me bater, vão zombar de mim, vão pegar um chicote cheio de ossos e açoitar sobre as minhas costas. Eu vou sofrer. Só que tem uma coisa: o meu sofrimento vai acabar, porque quando eu chegar na cruz do Calvário, eu vou gritar assim: Tetelestai, está consumado. E quando eu morrer, eu não vou continuar morto. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ressuscitar. Olha para cá, presta atenção aqui. Sabe o que estava acontecendo? Jesus estava dizendo: eu vou pagar um preço para convidar todos os que querem morar comigo no céu. Só que tem uma coisa: se vocês querem morar no céu, não é mais um convite, vocês precisam agora receber uma imposição. Qual é a imposição, mestre? Carregue a sua cruz. Sabe o que é carregar a cruz? Quando alguém olhava para alguém que estava sendo crucificado, pastores, que a questão era uma viagem apenas de ida, porque crucificavam os piores criminosos da época. Jesus merecia ser crucificado? Não. Mas tem uma coisa: Ele amou o mundo de tal maneira, oh glória, que a cruz do Calvário não foi empecilho para que Ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, porque Ele sabia que eu e você precisamos dEle. Mas Ele diz: eu vou, mas vocês também têm que carregar a sua cruz. E saiba, é uma mensagem, é uma obrigação, é imposição, é uma viagem apenas de ida. Como assim? Vocês vão colocar cruz nas costas e vocês vão ir, mas vocês não podem voltar para trás, porque se alguém voltar para trás, não vai receber a coroa que está preparada para os fiéis. Mas se alguém quiser deixar a cruz por um instante, nem pense nisso, porque se você deixar a cruz por um instante, o inimigo pode matar você e você vai para um lugar que ninguém quer ir. Mas o que nós temos que fazer, pregador? É simples: carrega a cruz. Está doendo? Carrega a cruz. Porque o dia que você não suportar mais a cruz, o mesmo Deus que enviou um homem chamado Simão Sirineu para ajudar Jesus a carregar, vai também enviar alguém para te ajudar a carregar a cruz. Mas eu vim aqui pregar para você uma coisa: não desista da cruz. Não desista da cruz. Não desista do fardo pesado da cruz, porque é a cruz que vai te levar para o céu. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus
Você não precisar morrer por causa da cruz. Vocês não precisar carregar a sua cruz. Só que tem uma coisa: Jesus, ele foi levado como cordeiro. Morreu na cruz do Calvário, sim ou não? Mas ele não ressuscitou como cordeiro. Ele ressuscitou como um leão. O que isso muda? Aquela passividade, aquela misericórdia toda, aquele amor todo que o cordeiro tem, ficou na cruz? Não, porque ele ainda continua tendo isso. Mas hoje ele não está na posição apenas de defesa, ele está na posição de ataque. Como assim? Vou explicar para você. Hoje Jesus está aqui com um objetivo: atacar todos os demônios que te atormentam, atacar todas as doenças que te atormentam. Sabe com qual objetivo? O objetivo de mostrar para você que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer morar no céu? É uma imposição. Carregue a sua cruz. Não vai ser fácil, mas você vai carregar a sua cruz. A minha esposa tem 5 minutos para adorar a Deus aqui nessa noite, e eu quero orar por você que quer aceitar Jesus nesta noite. Quem quer aceitar Jesus, vem depressa. Quem quer voltar para Jesus, vem depressa. E quem está vivendo em uma situação de derrota, de cansaço, eu quero orar por você.
o homem mais notável. Se você sabe, adore a Deus. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Diante da majestade de Jesus, que nos olhamos e que a terra estremeça. Diante da majestade de Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entreguei a tua palavra e no nome de Jesus eu te peço a todos aqueles que entendem, ó Deus, que o chamado para pregar o Evangelho é uma imposição a todos. Eu oro agora no nome de Jesus que estas pessoas recebam uma autoridade nova, uma unção nova para ganhar vida sobre esta cidade, porque isso, ó Deus, não é um convite, não é algo que eu posso querer ou não querer, mas todos os que estão aqui firmes com Jesus devem pregar o Evangelho. E por isso, ó Deus, aqueles que creem recebam um toque do Espírito Santo e agora recebam ousadia para fazerem a diferença nesta cidade. Assim eu te peço, Deus, crendo que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.